ler, eu vou ler bem rápido, está em Efésios, capítulo 3, versículo 4 e 5, depois o versículo 9 e o 10. Esses 4 versículos que diz assim: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo seu Espírito aos santos, apóstolos e profetas. O 9: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Vocês prestaram atenção nesse último versículo que o apóstolo Paulo diz que há mistérios que estavam ocultos em Deus, mas que agora foi revelado à igreja. E nós encontramos vários versículos que o apóstolo Paulo diz que a ele foi revelado muitos mistérios. O que eu vou falar a vocês hoje, eu posso dizer que me foi revelado. A revelação de Deus continua falando conosco. Agora, toda revelação tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Ninguém pode vir com uma revelação em que esta revelação não está de acordo com o que diz a palavra de Deus. Então nós sabemos que Deus é trino, verdade? Quais são os atributos, quais são as pessoas de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Trabalho de cada um deles, eles são 3 em 1. Não são 3 deuses diferentes, eles são 3 em 1. Eu gosto de explicar isso assim como a água. Nós pegamos a água, colocamos no congelador, o que se transforma essa água? Gelo. Ela deixou de ser água? Não. Nós pegamos essa água, fervemos essa água evapora, essa água se torna vapor, ela deixa de ser água? Não. Nós, qual é o outro estado? O estado líquido que nós tomamos é a água, mas ela não deixa de ser água, estando nesses 3 estados. É difícil para nós entendermos a Trindade, porque nós pensamos que são 3 deuses. Como pode ser 3 deuses que agem diferente? Nós temos a tricotomia, somos 3 também. Qual é a nossa tricotomia? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Muito bem, essa é a tricotomia nossa. Agora, por que a nossa tricotomia? Porque o corpo, alma e espírito, eles estão ligados e eles não podem fazer coisas diferentes. Sabe por quê? Porque nós temos uma matéria. A alma está dentro de uma matéria. O corpo, o espírito está dentro de uma matéria que é o nosso corpo. Com Deus não existe essa matéria. Não existe nada que possa colocar dentro de algo. Deus é espírito. Por isso que há na Trindade essa diferença. E a Bíblia fala que o nosso corpo, então no dia que nós perdemos esse corpo, seremos igual a Deus. Nesse sentido. Agora, o que eu vou falar para vocês, alguém pode dizer assim: e mas Esther, isso está escrito no livro. Eu sei que todos vocês são crentes, mas eu creio que muitos de vocês já perguntaram quando alguém falou: essas coisas que vocês estão falando está escrito no livro, por que eu vou crer no livro? Os mormons têm seu livro, o espírita tem seu livro, o não sei quem tem seu livro, por que eu vou crer que esta palavra é a verdade? Nós temos profecias aqui, nesta palavra, que já se cumpriram. Profecias que se cumpriram, que pode lhe garantir que este livro é a palavra de Deus e a verdade. Aleluia. Alguém se lembra de alguma profecia que já se cumpriu? A queda como é daquele de Jerusalém lá, né? Jesus profetizou. A queda do templo em Jerusalém, que Jesus profetizou e disse: não ficará pedra aqui sobre pedra neste lugar. O templo já havia sobrevivido à invasão romana. E depois que Jesus disse
isso, veio o imperador Epifânio e derreteu, colocou tudo por terra, colocou fogo no templo para derreter o ouro, para roubar o ouro, e com fogo as pedras caíram e o templo caiu. Isaías, profeta Isaías profetizou no capítulo 53 toda a vida de Jesus. Se você ler 53 de Isaías, eu me alegro o coração em ver este capítulo, este versículo que fala sobre a vida do Messias. Falou que ele morreria crucificado, que ele morreria entre pecadores, entre dois pecadores. Daniel, o livro de Daniel, fala sobre os impérios que viriam depois que Daniel teve aquela visão. Falou do império grego que viria, o império grego veio. E há tantas outras profecias. O nascimento de Ciro. O nascimento de Ciro, Daniel profetizou. Então nós vimos as profecias. O livro de Apocalipse tem profecias. Voltamos lá no Velho Testamento. No Velho Testamento, Jó disse que a terra era redonda. A Igreja Católica, na Idade Média, mandou matar um homem que disse que a terra era redonda. E a Bíblia falava lá em Jó que a terra era redonda quando pergunta a Satanás: Satanás, de onde vem? E Satanás disse: eu venho de rodear a terra. Não se rodeia uma coisa quadrada, se rodeia somente o que é redondo. Venho de rodear a terra. Livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse tem palavras tremendas. Um dia, meu avô era evangélico e ele disse para mim: olha, livro de Apocalipse, eu morria de medo do livro de Apocalipse. Não gostava de ler o livro de Apocalipse, porque eu não entendia. Um dia eu li que vai haver em Jerusalém um profeta, e esse profeta vai se levantar, essa testemunha se levantará, e depois terá um que vai morrer na praça e vai ressuscitar numa praça, e todos os olhos vão ver isso. E eu disse: como vai ser isso? Meu avô não era do tempo da televisão. E disse: isso me deixava doido. Como é que eu vou ver uma pessoa, todo o olho vai ver essa testemunha que vai ressuscitar numa praça em Jerusalém? E ele disse, depois, nos anos de 50, 50 e pouco, quando a televisão surgiu no Brasil, meu avô disse: aí está o que a Bíblia diz. Gente, é tremendo. Nós precisamos, nos nossos dias, pregar sobre a escatologia, sobre Apocalipse, porque estamos vendo, entendendo. O livro de Apocalipse fala que vai haver um só governador do mundo, que vai haver uma só religião, e nós estamos caminhando para isso. A Europa está pedindo uma só economia, um só governo econômico. Eu li no jornal esses dias na Espanha. Eu estive fazendo um curso na Espanha por 2 meses e eu li isso no jornal na Espanha. Para que nós possamos vencer os problemas econômicos, precisamos de uma economia mundial, e a Bíblia já falava isso. É por isso que eu creio na Bíblia. Eu estou falando algumas coisas só, mas existem muito mais provas, e é por isso que eu vou falar o que eu vou falar nessa noite, o que eu estou falando. Então, primeiro, Deus. E Deus cria todas as coisas. Mas primeiro, a parte da criação primeiro foi no céu. Quantos sabem disso? Deus criou os céus, Deus criou os anjos, Deus criou os seres celestiais. Essa foi a primeira criação de Deus. O homem não estava ainda, não fazia parte da criação. A própria ciência mostra isso. A ciência mostra quando que o homem surgiu. Mas o céu já havia uma população no céu. Mas o que acontece? Há uma rebelião no céu. E quem se levanta contra Deus? Um anjo. Lúcifer. Quem sabe o que quer dizer a palavra Lúcifer? Luzeiro, luz. E Deus não cria Satanás para ser mau. Você pode ouvir alguém dizer assim: Deus criou Satanás para ser mau, para que a sua bondade fosse vista e admirada pelos outros. Não. Deus não criou Satanás para ser mau. Deus, na sua onisciência, podia imaginar que Satanás pudesse
ser mal, mas Deus criou Satanás para ser bom, para ser perfeito. E no livro de Ezequiel 28, capítulo 15, eu ia trazer para vocês anotarem e ler isso em casa, que talvez eu não vou ter tempo, eu estou falando rápido, eu não vou ter tempo de ler todos os versículos. Leia, olha só. Ezequiel 28, 15 diz assim: Perfeito era os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ok, essa parte de Ezequiel está mostrando Satanás fazendo uma simbologia usando o rei. E depois eu vou explicar por quê. Não fala aí, Satanás está usando uma simbologia de um rei, mas diz aqui: perfeito eras em todos os teus caminhos. Satanás foi criado perfeito, até que se achou em ti engano, iniquidade, até que se achou em ti. A Bíblia fala em Ezequiel e Isaías que Satanás era quem liderava o louvor a Deus. Era ele que levava os anjos a louvarem a Deus. Era o líder do louvor no céu. E é por isso que o louvor, a música na igreja, Satanás opera tanto para impedir as pessoas louvarem a Deus, porque era parte do ministério dele. Ele levava e dirigia a adoração a Deus. E diz a Bíblia que ele teve inveja, ele quis essa adoração. E aí Satanás cria uma rebelião, e Satanás consegue enganar 1/3 dos anjos no céu. É verdade. Foi uma rebelião tão grande, foi algo tão grande, que é por isso que Deus ainda não agiu. Vamos ver qual que é o enter dele. O juízo? Esse é o juízo. Satanás então cria esta rebelião e engana 1/3 dos anjos. É tão tremendo, eu não posso entrar em detalhes aqui, mas quando nós oramos por endemoniados, por pessoas endemoniadas, os anjos sabem qual é o seu fim. E é por isso que eles pedem: não me tire daqui, não me tire daqui, porque eles têm medo de ir para o lugar de tormento. Eles têm medo. Foi quando Jesus encontrou aquele endemoniado de Gadareno, o que foi que o endemoniado pediu? Não me atormentes antes do tempo. Não me atormentes antes do tempo. Deus, naquele momento em que Satanás se levanta contra Deus, Deus declara o juízo de Satanás. O juízo já está decretado para Satanás, o que vai acontecer com ele e com seus anjos. Mas ainda não foi cumprido todo esse juízo. Esse juízo foi cumprido parcialmente, mas não todo. Tem alguém que pensa que Satanás está no inferno. Satanás não está no inferno. Os anjos, os demônios, que são esses que foram enganados, que são os demônios, não estão no inferno. Eles estão nas regiões celestiais. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nós não temos luta contra a sangue nem contra a carne, mas a nossa luta é contra as potestades dos ares, onde estão os principados e potestades nos ares. Então Satanás, existem alguns anjos que estão atados, mas não todos. A Bíblia fala que alguns anjos foram atados porque eles eram tão maus, que se eles tivessem deixado solto, eles fariam muito estrago. E eles estão atados, esperando o dia do juízo, o dia que virá o juízo. Então, primeiro, a única coisa que foi tirada de Satanás, parte do juízo, é que Satanás não mais faria o seu trabalho no céu. Ele não faria mais o seu trabalho no céu. Mas Satanás tem acesso ao céu. Sabia disso? E qual é o trabalho? Por que vai Satanás no céu? Fazer o quê? Acusar. Ele vai no céu somente para nos acusar. Lembra de Jó? Quando Deus estava falando de Jó, não sei se uma reunião, e Satanás estava ali naquela reunião, e Satanás disse: você tem dado tudo para Jó, tem feito tudo para Jó, agora toque em Jó para ver se Jó vai continuar fiel.
Então Satanás vai na presença de Deus para nos acusar diante de Deus. Olha lá, Deus, olha o que está fazendo lá o crentinho. Eu acho que ele usa até esse termo, sabe? Olha o que está fazendo o crentinho. E Satanás nos acusa. Nós temos um versículo que Jó, já falei a história de Jó, não precisa ler. Agora, a presença do céu terá um fim. Vai chegar o dia em que Satanás não pode mais chegar na presença de Deus. E você sabe qual é esse dia? Quando? Quando a igreja subir e a igreja entrar no céu, for arrebatada, aleluia, Satanás não entra mais diante de Deus. Por quê? Acabou o seu trabalho no céu. Não precisa mais nos acusar. Ele não tem mais trabalho. A palavra de Deus, eu não vou ter tempo de ler tudo, mas Apocalipse 12, versículo 8 fala sobre isso, que não se encontrou mais o seu lugar no céu, e ele foi lançado à terra, e ele veio tão furioso à terra, porque ele sabia que o seu tempo era pouco na terra. Satanás vai chegar, o seu acesso ao céu terá fim. Satanás já foi sentenciado, mas aguarda o dia da execução do seu juízo. Vocês já viram, já acompanharam? Aqui não tem pena de morte no Brasil, mas nos Estados Unidos tem pena de morte. E às vezes as pessoas passam 20 anos na prisão antes de ser condenado. Vocês já ouviram isso? Já. Passa mais de 20 anos. E eu perguntava, por que tanto tempo? Por que ele já não se ele tinha sentenciado a morte, por que não executava logo a morte? Então eu fiquei sabendo que não podia, em casos de dúvida, em casos de pessoas que não tinham certeza, não podia ser sentenciado logo. Era preciso esperar o tempo. Satanás está sentenciado. Ele sabe disso. Ele sabe. Mas estará o dia que cumprirá o juízo final. E o juízo final de Satanás, em Mateus, capítulo 25, 41. Você tem aí? Mateus 25, 41. Olha o que Jesus disse. O juízo final de Satanás, qual vai ser? Então dirá também aos que estiverem em sua esquerda: abatai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Diabo e seus anjos. Para o diabo e seus anjos. Então ele está solto, mas o dia do juízo vai vir. E eu perguntava, por que Deus deixou Satanás sem executar o juízo? É que para nós parece muito longe, mas para Deus 1000 dias é como? 1000 anos é como? Um dia. E um dia como 1000 anos. Deus não se guia pelo relógio. Outra coisa que nós vemos, Satanás foi exposto. Tem um versículo em Colossenses que fala sobre isso. Satanás foi exposto com a vinda de Cristo. Vocês olham no Velho Testamento, eu disse que em Ezequiel e Isaías, Satanás é usado como a simbologia do nome de um rei. Por quê? Porque Satanás não era exposto. No Velho Testamento aparece o nome de Satanás 3 vezes somente. Só aparece 3 vezes. Por que no Velho Testamento não aparece? E no Novo Testamento aparecem as obras de Satanás. Sabe por quê? Porque Jesus agora veio para expor as obras de Satanás e para desfazer as obras de Satanás. Como que Deus iria mostrar no Velho Testamento as obras de Satanás se o povo não tinha capacidade de vencer a Satanás? Eles não tinham condições de vencer a Satanás. Por isso que a lei foi dada como um remendo, mas eles não tinham condições. Você pode colocar, ler para mim Colossenses 2,15 e preste atenção nesse versículo. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Deus expôs os principados e potestades.
E há muitos versículos, eu coloquei um aqui porque eu não queria usar muito tempo para ler, mas você pesquisa isso. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então o juízo já está decretado, mas ainda não foi feito, já estamos terminando. Agora, o que acontece? A guerra, eu disse que começou no céu. Estava bom, podia ficar lá no céu, não podia? Mas Deus cria o homem. E a Bíblia fala em Gênesis que a terra era sem forma e vazia, e não havia nada sobre a face das águas. E Deus cria o homem. E quando Deus cria o homem, Deus coloca uma árvore lá no jardim do Éden e diz para o homem: não coma deste fruto, porque o dia que você comer deste fruto, você vai morrer. Aí eu perguntava: mas peraí, não é culpa do homem? Por que Deus foi plantar uma árvore e proibir ao homem que comesse desta árvore? Alguém já fez essa pergunta ou sou eu? Quem já fez essa pergunta? Parece algo. Eu, como mãe, eu não teria coragem de colocar um veneno no copo e dizer para o meu filho: aqui está um veneno, se você tomar, você vai morrer. Quem é que faz isso com uma criança? Ninguém faz isso. Então, por que Deus fez isso? Eu perguntava a Deus: não seria bom se o homem não tivesse que enfrentar esta tentação, este momento? Mas Deus fez isso porque há um propósito sublime com a criação do homem. E o propósito é isso que eu quero que você se alegre comigo nessa noite, irmão. Se alegre que você está passando por tribulação, está passando por tentação, está passando por luta. Diz: eu vou ser fiel, porque agora eu sei porque eu estou sendo tentado. Agora eu sei porque eu estou sendo provado. Agora eu sei porque eu passo tanta luta, porque a minha carne é tão difícil de vencê-la. Como o apóstolo Paulo disse: o que eu quero fazer, não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isto eu faço. Então, Deus cria o homem à imagem e à semelhança de Deus. Isso é muito interessante ver. Deus cria o homem à imagem e semelhança de Deus. Dentro dessa imagem, já estou terminando, só preste atenção um pouquinho. Dentro desta imagem e semelhança, o que tinha que mandar é o Espírito. O nosso Espírito manda, a nossa carne obedece. Mas vamos voltar aí. Esta é a perfeição que Deus tinha criado Adão. Quando Adão, antes de pecar, era o Espírito de Adão que mandava, não era a sua carne. Mas nós vamos ver o que fez o pecado. Deus cria o homem semelhante à sua semelhança. Deus cria o homem menor do que os anjos, mas cria o homem numa perfeição. E aí o que acontece com o homem? Lá estava o fruto que Deus disse para não comer. Não vamos entrar aqui na questão que os homens culpam a mulher, como Adão culpou a mulher. E na Idade Média havia a Igreja Católica ensinava que a mulher era a causa de toda perdição. Mulher não, irmãos. A mulher é uma bênção. Não é causa de perdição não, só o carnal que é causa de perdição. Mas para o crente espiritual, a mulher é uma bênção. Ok? Deus faz uma isca. E ali estava a isca. Satanás, quando viu Deus criando o homem perfeito, nessa harmonia com Deus, o espírito do homem mandando, Satanás disse: aí vem coisa, aí tem algo a ver. E Satanás incita o homem para que comesse. Engraçado, alguém pode perguntar assim: Deus criou Satanás, por que Deus não criou Satanás sem a possibilidade de pecar? Porque se Deus tivesse criado alguém sem a possibilidade de pecar, estas pessoas seriam Deus também. Mas Deus há um só. Ele disse para Moisés: eu sou o que sou. Eu sou. É o único, só Ele. Deus criou todas as outras criaturas. As criaturas do céu celestiais, elas têm livre-arbítrio como nós temos. Ainda que o livre-arbítrio dele não é tão exposto como o nosso, porque eles vivem numa esfera. Mas Satanás conseguiu enganar uma terça parte dos anjos.
perfeito, nessa perfeição espiritual, o homem come do fruto. E ali o homem dá direito para Satanás na sua vida e na humanidade. E ali fica o homem e a humanidade corrompida pelo pecado. Foi por isso que o Davi disse: em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então vamos aqui. O homem peca. E aí inverte o que Deus tinha feito. Ao invés do Espírito estar em contato com o homem, o pecado fez que a carne agora ela imperasse. É a carne que mandava, os nossos desejos que nos dominavam. Quantos de vocês antes de ser crente eram dominados pelos desejos do mundo? Quantos aqui? E quantos estão na igreja lutando com a sua carne? E tem uns que a carne manda tanto que precisa tanto, meu Deus. O trabalho do Espírito Santo, quando nós aceitamos ao Senhor, é justamente voltar a essa natureza antiga. O trabalho do Espírito Santo é nos dar outra vez aquela natureza que Deus tinha criado o homem. O Espírito Santo vai trabalhar em nós, aleluia, para que nós cheguemos ao ponto que a nossa carne não diga nem ai. Esse é o trabalho do Espírito Santo. A nossa carne vai olhar para o pecado e não vai sentir prazer em olhar para o pecado. Esse é o trabalhar do Espírito Santo. Mas isso não é um ato de mágica. Se alguém está esperando aqui que o Espírito Santo caia sobre você e faça de você essa pessoa que a carne não domina mais, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele colocava a sua carne em sujeição a Cristo, crucificando cada dia. Um dos meios de crucificar a carne é através da leitura da Bíblia. Leia a Bíblia. Se você não sabe ler, vá para uma escola, aprenda a ler, não importa a idade que você tenha, ou ouça a palavra de Deus com atenção, como você está fazendo nessa noite, ouvindo a palavra de Deus. E eu sei que pessoas, não é por não saber ler que não recebem a palavra. Eu conheço pessoas que têm sido abençoadas, pessoas instrumento de Deus mesmo sem saber ler, que a palavra de Deus entrou. Mas deixe a palavra de Deus trabalhar na sua vida, para transformar essa velha natureza, como o apóstolo Paulo fala. Então, vamos aqui. Sabe por que eu digo? Deus sabia que o homem ia cair? Qual foi a sentença que Deus deu? Vamos ver se algum de vocês. Eu sei que vocês vêm na escola dominical, já escutei irmão falando aqui de escola dominical, todos que vêm. Quando o homem caiu, qual foi a sentença que Deus deu a Satanás? Deus deu uma sentença ao homem, Deus deu uma sentença à mulher e Deus deu uma sentença a Satanás. Eu estou falando rápido a beça, né? Mas vamos lá. Qual foi a sentença que Deus deu a Satanás? Essa foi uma. Mas tem uma outra principal. Da semente da mulher. Você feriu o calcanhar, mas da semente da mulher virá um que vai aplastar a sua cabeça. Veja, quando o homem pecou, esta foi a sentença que Deus deu a Satanás. Você feriu a mulher, você feriu a raça humana, mas da semente da mulher, ó, mulher abençoada, da semente da mulher nascerá um que aplastará a sua cabeça. Foi a mulher que pecou? Foi a mulher que levou Adão? Vamos dar chance para eles. Foi a mulher que levou? Mas da semente da mulher ia haver uma que iria aplastar a cabeça. Glória a Deus. Amém. Você não se sente feliz com isso? Amém. A nossa vitória já está garantida. Jesus já pagou o preço da nossa vitória. Amém. Eu quero que esta palavra produza em nós outro versículo que diz que Deus sabia que o homem ia cair. E Deus criou o homem para ser tentado por Satanás. É o versículo que diz assim: o cordeiro que foi preparado antes da fundação do mundo. O cordeiro já estava preparado nos planos de Deus, na onisciência de Deus. E quem era o cordeiro? Jesus. Jesus já estava preparado para vivencer. Só
poderia, nós vamos ler o versículo de Apocalipse e encerrar com o versículo de Apocalipse. Somente Jesus era quem poderia, mas Jesus não poderia vencer sozinho. E aí que nós vamos ver. A Leonora, que é a que vai ser. A minha secretária é uma bênção. Agora, último ponto. O homem necessita vencer a Satanás aqui na terra. Você sabia que você está em uma guerra? No momento em que você aceitou a Jesus, você entrou num exército de guerra. Você entrou para a guerra. No momento em que você disse: Senhor, aqui está a minha vida, meu coração, entra na minha vida, seja o dono da minha vida. Você entrou numa guerra e está numa guerra. E para que você vença esta guerra somente através do sangue de Cristo. E aí você necessita saber que você está nessa guerra, mas não estamos sozinhos nessa guerra. Jesus disse: eu venci e vós vencereis. Nós já estamos com a nossa vitória garantida. Jesus já pagou para vencer nós. Glória a Por que nós temos que vencer a Satanás? E aí vai chegar a parte linda, linda. Precisamos vencer a Satanás para executar, junto com Cristo, o juízo contra Satanás e seus anjos. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Diga: sou eu. Sou eu que vou executar o juízo em Satanás junto com Cristo. Somos nós. Vale a pena nós passarmos as lutas. Vale a pena nós vencermos. Isto não é brincadeira, isto é sério. Somos nós que junto com Cristo executaremos o juízo contra Satanás e seus anjos. Vocês querem ver? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 Coríntios capítulo 6, de 2 a 3. Escute só o versículo. Eu gostaria de ter mais tempo, mas já estamos quase terminando. Tem outros meses por aí. Já estamos terminando. Amém. Já terminamos. Amém. Não sabeis vós que os santos não hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Não sabeis vós. Paulo estava demonstrando à igreja de Corinto que estava numa briga entre os irmãos, aquela coisa que acontece, que chata, né? Que às vezes acontece entre a gente. Paulo disse: vocês não estão sabendo resolver os problemas entre vocês com amor, com paciência. Não sabeis vós que nós iremos julgar os anjos? Aleluia. E esses anjos, não estão falando dos anjos que estão no céu, estão falando dos anjos que caíram. E não sabeis vós que nós julgaremos os anjos? Gente, isso é muito grande. Isso é coisa profunda. Aleluia! A Paulo, nós julgaremos junto com Cristo os anjos. Jesus venceu Satanás aqui na terra. Foi por isso que Jesus se fez homem. Jesus tinha que vencer Satanás. Não foi assim? Jesus não venceu a Satanás? Onde nós podemos ver Jesus vencendo a Satanás? Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, no deserto. No deserto. Jesus no deserto passou e enfrentou Satanás cara a cara. Jesus teve que enfrentar a tentação, e a Bíblia diz, eu vou entrar no versículo aqui, que Jesus passou todo tipo de tentação para poder ser um sacerdote e nos defender. É por isso que você pode ajoelhar diante de Deus e dizer: Jesus, me ajuda. Olha que tentação que eu estou passando, Senhor. Eu quero ser fiel. Eu quero vencer. Porque Jesus conhece todas essas tentações. E Ele venceu todas. Ele conseguiu vencer todas as tentações. A Bíblia diz que Ele era sem pecado. Foi sem pecado. Ele venceu a tentação. Por isso que Jesus se fez homem. A Bíblia diz, eu tenho vários versículos aqui, que Jesus se fez homem para ser o principal, para ser o exemplo, para ser, eu acho que é Filipenses 2, não, vamos ler, Hebreus 2,17, eu estou terminando, só falta 2 segundos, assim eu já termino, 2,17 de Hebreus. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, o sumo sacerdote naquele que é de Deus. Ele tinha
tinha que ser como seus irmãos. Ele tinha que ser homem e sofrer na carne. Alguém diz assim: ah, foi fácil para Jesus. Jesus era Deus. Jesus era Deus ou não era? Era. Ah, mas ele sabia tudo. Ele sabia que o diabo estava trabalhando de trás de cada tentação. Não. Jesus era Deus. Jesus é Deus. Mas quando Jesus deixou os céus e veio à terra, ele se despojou da sua natureza de Deus. Ele se fez homem e despojou da sua natureza de Deus. Ele se fez homem. Filipenses capítulo 2 diz que ele se despojou de tal forma que se fez como servo. E ademais disso foi a morte de cruz. Eu faço a comparação de como isso acontece. Por exemplo, vocês sabem que a Espanha, a Inglaterra tem reis. Não tem reis lá? Tem. Lá eles mandam, lá eles assinam leis, lá eles dizem o que tem que ser feito. Se esse rei vir aqui no Brasil, ele vai mandar no Brasil? Não. Mas ele não é rei? É rei. Assim aconteceu com Jesus. A sua natureza, a sua essência era Deus. Mas quando ele esteve aqui na terra, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu necessidade, ele foi tentado em tudo. Ele foi como um cordeiro levado ao matadouro. Ele sofreu tudo que nós sofremos. Tá? Estamos terminando? Por isso que ele foi o cordeiro que fala Isaías. Ok. E agora o ponto mais importante. Isso é um estudo, irmãos. Isso eu trouxe só apenas um resumo do resumo de um estudo que Deus me deu numa época em que Satanás se levantou contra mim para me destruir. E se eu tivesse algum, como a gente diz, eu não sei se eu posso usar esse termo aqui, se eu tivesse alguma coisa, eu só estava vindo do pensamento que é um pouco feio, mas se eu tivesse o rabo preso naquela época, Satanás teria me destruído. E nesse período eu comecei a fazer perguntas a Deus. Deus, por que isso? Deus, por que isso? Será que Satanás manda e impera nesse mundo? Manda. Ele é o rei deste mundo. Ele está reinando. Somente a igreja que pode adquirir o poder. Quando o homem caiu, o homem entregou a Satanás o poder. E já termino. Nós estamos vencendo a Satanás. Para que junto com Cristo, nós vamos reinar sobre a terra. Aleluia. Este é o plano de Deus. Junto com Cristo nós vamos prender a Satanás e lançar Satanás no inferno para sempre. Eu não posso entrar aqui agora no resto de como isso vai acontecer. Mas a igreja, depois de ser arrebatada, a igreja volta para a terra no milênio para reinar junto com Cristo sobre a terra. E depois do milênio, nós, junto com Cristo, nós prenderemos Satanás e lançaremos. Nós é quem teremos o direito. Aquele que vencer. Aquele que vencer. E eu gostaria, para isso, ler agora o último versículo, Mateus 19, 28. Por favor, não se levante, já estou terminando. Mateus 19, 28. Escutem, abre os seus ouvidos, escute agora. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Para julgar as 12 tribos de Israel. Pedro havia feito a pergunta a Jesus. E engraçado que eu falo muito desse versículo, eu gosto desse capítulo e nunca tinha prestado atenção na profundidade do que Jesus responde a Pedro. Pedro diz: Jesus, e nós que temos deixado todas as coisas para te seguir, o que nós vamos ganhar? O que Pedro deixou? Eu acho que eu perguntei isso aqui da última vez que eu vim aqui. O que Pedro deixou para seguir a Jesus? O quê? Uma casa, uma profissão, era doutor, era pescador. O que Pedro deixou para seguir a Jesus? Um barco, que ele compartilhava o barco com seu irmão, com seus irmãos, que nem era dele, e deixou uma rede furada, e quando Jesus chamou Pedro estava na praia remendando a rede. Veja o que Pedro tinha. Como que ele teve coragem
Senhor, nós que temos deixado tudo, um barco e uma rede furada. Mas sabe, eu fico maravilhada que Jesus não falou: Pedro, vá tomar vergonha, Pedro. Se converta, Pedro. Você não deixou nada, Pedro. Jesus não fez isso. Eu acho que eu iria de Pedro na hora, sabe? Eu acho que eu olharia para ele e daria aquela risadinha assim, balançando a cabeça. Jesus não fez isso. Jesus disse este versículo para Pedro: Ah, Pedro, vocês vão assentar no trono junto comigo. E vocês vão assentar junto comigo. E vocês vão reinar sobre as tribos de Israel. Peraí, parece muito grande o que eu estou falando, não é? Oh, Espírito Santo, nos convença dessa verdade. Abra os nossos olhos, o nosso coração para entender essa verdade, para que essa verdade, gente, depois que a gente sabe disso, você consegue vencer o pecado, você consegue vencer a carne, você consegue vencer o mundo, porque você sabe por que você está sofrendo, você sabe por que você está sendo tentado. Diga não para a tentação. E para terminarmos, eu quero ler com vocês, e vamos terminar. Quem trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo, no Apocalipse capítulo 5, e nós vamos ler o capítulo 5 de Apocalipse. Todos encontraram? Eu não. Ok, tá, encontrei aqui. Olha só que lindo. Ai, Espírito Santo, aleluia. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha a música que esses anciãos e os anjos cantavam. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, honra e glória e ações de graça. E ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele há dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder para todos
sempre. Sabe qual é este livro? Sabe qual é este livro que ninguém podia abrir? Que somente Jesus podia abrir e desatar os selos? É o livro dos juízos de Satanás. É aí que começa a justiça a ser executada sobre a terra, sobre Satanás e seus anjos. Começa a justiça nesse momento. E somente Jesus, o Cordeiro. Vemos que é interessante que o ancião fala para João: João, olha aí o leão da tribo de Judá. Mas a palavra de Deus diz que quando João olhou, ele não viu um leão, ele viu um cordeiro. Olha a diferença: o ancião vê um leão e João vê um cordeiro. Por quê? Para o ancião, Jesus era o leão, o rei, senhores, senhores, o Deus Todo-Poderoso. Mas João identificou como cordeiro. Qual é o símbolo do cordeiro? O cordeiro era usado antes que Jesus tivesse vindo. O cordeiro era usado para ser morto. Se eu pecasse, eu teria que ir diante do sacerdote, levar o cordeiro, e o cordeiro era morto. E aquele sangue do cordeiro era que me defendia da ira de Deus e do meu pecado. Jesus, o cordeiro, que tira o pecado do mundo. Amém? Você sabe por que está lutando agora? Você sabe por que está sofrendo? Você sabe por que nós estamos passando lutas? Devemos fazer o que Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas tem outro versículo: o que vem a mim, negue-se a si mesmo, Tome a sua cruz e siga-me. Até que Jesus venha, nós vamos levar uma cruz. Vamos ter que levar uma cruz. Eu creio que a cruz maior que nós levamos é a nossa carne, que tem que ser crucificada nela. Mas Jesus está aqui para nos ajudar. Eu espero que essa palavra tenha aberto seus olhos. Não fique por aqui. Eu queria trazer isso, fotocopiar isso para vocês, fazer cópia e trazer para vocês em casa estudarem e dizer: será que é verdade isso? Será que é verdade isso que a irmã Esther está falando? Será que é verdade? Eu gostaria que você não fique aqui. Pergunte. A Igreja Católica há muito tempo ensinou que nós não deveríamos fazer pergunta, que deveríamos aceitar todas as coisas pela fé. A nossa fé não deve ser uma fé sem base e sem fundamento. Pergunte as coisas a Deus. Queira saber das coisas. Como Deus mostrou a Daniel, como Deus mostrou aos profetas, Deus quer nos revelar coisas profundas. Amém? Eu gostaria, posso fazer uma oração? Não? Eu gostaria que nesse momento ficássemos de pé. E se você tem estudado a palavra de Deus, louve-se ao Senhor. Louve ao Senhor. Agora você sabe por que nós cantamos, por que nós adoramos a Deus. Porque nós estamos numa batalha, nós estamos lutando, e você hoje está conhecendo mais como é Deus. Eu gostaria de perguntar para as irmãs de idade aqui: houve alguma coisa que as irmãs ouviram que não sabia? Alguma coisa nova para as irmãs? Não? Você pergunte ao Senhor, fala: Senhor, o que quero da minha vida? Eu quero triunfar. Eu quero que a minha carne. Nós estamos vivendo em dias tão difíceis, irmãos. Estamos vivendo em dias tão difíceis. Mas Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui para interceder por nós e nos fazer vitorioso. Amém? Através da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, ó Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Tu sabes a fúria que o inimigo sente, Senhor. Que a tua igreja saiba, Senhor, dessas profundidades que tu revelaste a Paulo, Senhor. Senhor, agora eu quero que essa palavra, Senhor, fique no coração de cada um de nós que temos estudado, Senhor, essa palavra nesta noite, a tua palavra. Senhor, e que no teu nome, Senhor, nós sejamos um exército, Senhor, que estamos de pé, Senhor, para lutar contra o mundo, contra o pecado, Senhor, contra a nossa carne, Pai, porque não será sem recompensa a nossa luta, não será sem recompensa, Senhor, o nosso chorar, tudo, Senhor, terá uma recompensa, e queremos,
Senhor, eu quero que esta palavra se cumpra na minha vida. Eu quero, Senhor, estar ali naquele dia, Senhor, para reinar contigo, para ser rei e sacerdote, Senhor, junto contigo, Senhor. Ó Pai, eu te louvo, porque tu tens escondido isto dos grandes e poderosos, mas está revelando, Senhor, isso aos pequeninos, a nós, Senhor, tão insignificantes, tão simples, ó Deus. Tu estás revelando isto, Senhor, a nós. Senhor, a tua igreja precisa, nesses últimos dias, de ser uma igreja poderosa, Senhor. Senhor, queremos que o teu Espírito trabalhe na nossa vida e queremos, Senhor, crucificar, Senhor, as nossas paixões. Queremos crucificar os nossos desejos. Queremos crucificar a nossa carne e que o teu Espírito tenha domínio, Senhor, sobre as nossas emoções. Remova, Senhor. Queremos jogar fora, Senhor, neste momento, toda emoção, Senhor, todo pensamento, Senhor, que não se esteja de acordo com a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o que se fez cordeiro, aquele que venceu para que eu pudesse vencer. Em teu nome, Jesus, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Cordeiro de Deus que vieste para limpar os meus pecados. Limpa, Senhor, e que neste dia, Senhor, pudesse algo novo em vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço os irmãos, desculpa por ter passado da hora, e eu agradeço a oportunidade que os irmãos sejam abençoados mais e mais pela palavra. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Quantos querem agradecer a irmã Estebácia? Amém. Amém. Aquele amém que cantou, como é que dizem? Amém, né? Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, Esther. Agora eu vou, ela não falou, mas eu vou revelar um mistério. Esther tinha feito um propósito com Deus, mas Deus não ouviu. Pois é. Lá nos States. Mas, Senhor, quando eu voltar para o Brasil, eu quero me aposentar. Não quero mais tocar, não quero cantar, não quero ministrar a palavra. Mas quando Esther veio para cá, para Epioca, naquela Santa Ceia, então ela desfez tudo que havia prometido para o Senhor, porque o Senhor não ouviu, né? Então ela falou para a igreja, mas não era ela falando só para a igreja, era Deus também falando para Esther, que ela não pode se aposentar. Quantos concordam que não Esther se aposente? Digam amém. Ainda tem alguém que quer que Esther se aposente? Vai não, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Esther. Eu quero agradecer ricamente. E olha, tem uma coisa, na nossa feira, Esther vai estar na nossa feira. O carro já está aí com algumas coisas, né, Esther? Que ela está nos doando para a nossa feira. Quero agradecer os meninos da banda. Hoje é dia de trabalho. Alguns trabalham, largaram cedo. O Jorge trabalhou, Evandro trabalhou, Beli, né? Agaminon, Kelly, todos trabalham, mas ontem montaram aqui, alguém ainda dormiu aqui por causa dos instrumentos. Sério, né? E estão aqui. Deus abençoe ricamente a vocês. Os meninos também da apresentação, a coordenação da mocidade, irmão Evandro, irmã Selma, que fica ali por trás da bagagem. Cadê Selma? Ah, Thalícia, anjo de Deus. Essa mulher de Deus, quero agradecer. E quero dizer uma coisa para vocês. Quando Esther estava aqui falando, eu estava falando semana passada, no Salvaçuí, quase que a mesma coisa, a trajetória do homem, né? Do Gênesis ao até 2 Coríntios capítulo 3. Que Deus fez o homem perdeu a presença de Deus, perdeu a glória de Deus. Mas o Senhor tinha um cordeiro desde a fundação do mundo, né? Estava preparado. Quando o homem pecou, Deus matou um animal. Eu creio que foi um cordeiro, vestiu Adão com a pele daquele animal, né? Ali já estava a propiciação simbólica. E dali em diante, mas diz em 2 Coríntios, e vocês levem no seu coração, 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 11, diz
ministrando a Santa Ceia, não sei se já chegou. Não. Ainda não chegou. Deus deve ter feito alguma coisa excelente, né? Lá, então, o irmão Severino, o patriarca, o ancião, ele vai nos despedir com oração e com a Agradecer bênção. o Juninho, a Ingrid, a Silvinha, a Digeane, Poli. Ah, hoje é aniversário de Agamenon. Então o papai vai orar por ele aqui. Agradecer toda a recepção. Os meninos da recepção, os meninos da apresentação de Deus. Abençoe rica e poderosamente. E que como espelho nós possamos refletir a glória de Deus. Vem pra frente. Em primeiro lugar, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, eu queria a permissão para fazer um convite. Essa oportunidade quer saber se tem alguma pessoa que aceita a Jesus no Salvador que está no seu vida. Tem alguém? Se tem, se não tem, em todo lugar, filho dele, uma melhor na coração. Gostaria de deixar um versículo para Agamenon, que hoje completa mais uma primavera, uma data nova. Eu quero deixar para ele Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. Diz: em todo tempo será revestido e nunca te falte o óleo sobre a tua cabeça. Vamos fazer essa oração? Altíssimo Deus e glorioso Pai, glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, poderoso, Criador do céu e da terra, sustentador de todas as coisas pelo seu poder e o poder da tua palavra. Meu Senhor, querendo lhe agradecer por essa horrível oportunidade. Agora me despede, Pai, me leve, Pai, me dá de noite, Pai, me livra, Senhor, de acidente, a cama de hoje, volta do nosso lar, dando livramento total. E abençoa a todos em nome de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja diz.